Então, deixa-me mostrar aqui uma abordagem que nós fazemos nesse trabalho de sair nas ruas, né? Embora já está bem claro aqui que o nosso ponto é que você faça evangelismo com as pessoas que estão ao teu redor. Mas quando nós saímos na rua em grupos, em igreja, nós usamos um questionário em que aí a gente de casa em casa vai perguntando para as pessoas os dados básicos, a religião, se é praticante, se não é praticante, e a pergunta fatal: se você morresse hoje, para onde você iria? E por quê? A maioria das pessoas diz: não, eu iria para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu nunca matei ninguém, etc, etc, etc. Né? Geralmente vai-se por esse caminho. E aí uma abordagem é você falar sobre os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Estamos num país de tradição católica. A maioria das pessoas já ouviu falar em 10 mandamentos. Só quem é católico praticante é que sabe citá-los, né? A maioria do povo não saberia citá-los. Mas aí você pergunta: quantos deles você já quebrou? Já que a pessoa confia que ela vai para o céu porque ela é uma pessoa boa, vamos examinar isso, vamos nos 10 mandamentos. Quantos dos mandamentos você já quebrou? E aí você vai mandamento a mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Alguma coisa já ocupou a sua mente, o seu tempo, mais do que Deus? Você já teve um Deus, seja ele o dinheiro, a carreira, como algo principal na sua vida? Os sinceros, a gente percebe, dizem: ah, sim, sim. Mas tem uma classe de pessoas na rua, meus irmãos, que só falta a igreja canonizar. Né? Eu me lembro de uma vez que nós abordamos um senhor na casa dele e ele não quebrou nenhum mandamento. Nenhum. Eu saí dali e falei: chama o Papa para canonizar esse sujeito, né? Porque, então, os sinceros, eles geralmente, não, quebrei. E os mentirosos dizem: não quebrei. Né? Mas, e aí você anota. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Você já colocou sua esperança em algo material ao invés de Deus? E aí a pessoa diz sim ou não. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Você já falou o nome de Deus em coisas banais? Por exemplo, topou com o dedinho num móvel da casa e aí falou o nome de Deus, ou Deus em piadinhas, essas coisas? Já quebrou o terceiro mandamento? Lembra-te do dia de sábado, Shabá, o descanso, para o santificar. Você já deixou de ir à igreja em algum domingo por estar trabalhando ou cansado? Muita gente diria que sim, que já quebrou. Já desobedeceu pai e mãe, o quinto mandamento? Né? Aqui, para dizer que nunca desobedeceu pai e mãe, tem que ser muito mentiroso, né? E tem uns que dizem: não, nunca desobedeci. Mas você vai anotando, né? Sexto mandamento: não matará. Já matou alguém? A maioria das pessoas, a maioria esmagadora, diz: não, nunca matei ninguém. Embora uma vez eu estava fazendo evangelização com os seminaristas, e nessa pergunta o indivíduo falou: não, eu já matei, mas foi por defesa, eu sou policial. Aí eu falei: não. Aí eu fui falar da questão dos policiais, da autoridade, né? Que quando alguém, fazendo uso da espada, ele, num confronto, ele, em nome do Estado, tira a vida de alguém, aquilo não é imputado à pessoa, mas ao Estado. Ele está ali com o poder da espada. Né? Aí eu dei explicação nesse sentido, mas a maioria das pessoas diz que não. Mas quando a gente chama o Sermão do Monte, Jesus dizendo que você odiar alguém já é passível de tribunal, aí você quebra a pessoa, né? Você já teve ódio de alguém? Já teve raiva de alguém? Já. Então você quebrou. Não adulterará. Já desejou alguém que não era seu marido, esposa ou uma mulher em seu coração? Oitavo: não furtará. Já se apropriou de algo que não era seu? Nem que seja uma caneta, um chocolate, um clipes. Já se apropriou de algo? Não dirás falso testemunho. Já mentiu alguma vez? Que aqueles que dizem que nunca pecaram, nunca quebraram nenhum mandamento, já caíram nesse, né? E não cobiçará. Já desejou algo que não era seu? Então veja, essa é uma abordagem que a pessoa vai respondendo, e aí no final você diz o seguinte: primeiro você faz a soma lá, né? Olha, de uma prova de 10, então, você tirou nota 2, nota 3 ou nota 5.
você acha que com essa nota você consegue entrar no céu? Você disse no questionário que você já roubou, que você já usou o nome de Deus em vão e que você já adulterou com pensamentos. Você acha que Deus vai deixar entrar no céu um blasfemo, um ladrão e um adúltero? Você, se fosse Deus, deixaria entrar no céu? Então você começa a demonstrar, pela quebra dos mandamentos, que a pessoa está em apuros, que a pessoa não vai conseguir salvação pelas obras. Hã? Se este teste fosse uma prova, qual seria a sua nota? Você acha que nota você acha que deve tirar para ser salvo? A nota seria 10, né? Mas ninguém tira 10. Um ato de justiça pode substituir um ato criminoso? Doar 100 cestas básicas apaga um homicídio? Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, eu tenho esses pecados, mas eu sou uma pessoa boa. No final do ano eu dou presentes para as crianças. Você acha que um homicídio pode ser pago com cestas básicas? Então por que Deus perdoaria os teus pecados se você se julga uma pessoa boa? Tá? E assim você vai aumentando o senso de pecaminosidade da pessoa. Como podemos ser salvos? E aí você entra com o evangelho. Na nossa experiência de usar esse método, se você focar bastante nos pecados, a pessoa começa a perceber que ela não tem direito ao céu, porque ela é uma adúltera, mesmo que seja em pensamento, uma mentirosa, desobediente aos pais, cobiçosa. E aí, quando a pessoa se vê em apuros, você fala, você acha que com essa nota você vai entrar no céu? Aí a pessoa começa a perceber que ela precisa de salvação, que pelos méritos ela não vai conseguir entrar. E aí você fala, você sabe por que Cristo veio ao mundo? Você conhece a história de Jesus Cristo? E aí você apresenta o Evangelho. Pois Jesus veio ao mundo justamente para perdoar os nossos pecados, para levar esses nossos pecados na cruz, para morrer, para nos salvar na cruz. De forma que a salvação é esse presente que nos é dado sem nós merecermos. De forma que todos nós pecadores, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos de fato confiar em Cristo, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. É por isso que a salvação é pela graça, não depende de nós. Ninguém vai subir ao céu pelos próprios esforços, mas todo mundo que é salvo um dia é salvo porque Cristo morreu na cruz para salvar os seus pecados. Então perceba como a salvação, ela parece salvação depois que você fala da condenação. Depois que você mostra que ninguém consegue ser salvo, que as pessoas estão em apuros se elas dependerem das suas próprias boas obras. Quando isso fica evidente, aí você apresenta a salvação. Você não vai ser salvo por essas obras que você não tem, você é salvo por Cristo. Então salvação só faz sentido depois que você apresenta a condenação. Tá? E a partir daí, você pode abrir portas de casas para continuar esse assunto, né? E nas evangelizações que a gente faz lá no seminário, com os seminaristas, muitas portas se abrem para depois a igreja ir lá e continuar esse trabalho. Eu termino, irmãos, mostrando este texto do apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Percebeu que o mesmo homem que disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, foi o homem que disse que nós somos eleitos antes da fundação do mundo? É a mesma pessoa. Então, não é porque Deus elege antes da fundação do mundo, e Ele tem um plano de fato em salvar algumas pessoas, que nós devemos cruzar os braços e dizer, não, Deus já escolheu, Ele vai salvar. Não, não. O mesmo homem que escreveu que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ele escreveu, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele sabia que é nossa responsabilidade pregar o evangelho. Deus não vai mandar anjos e nem vai ressuscitar os discípulos para virem pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho. Nós hoje somos os discípulos de Cristo. A mensagem está conosco, é nós que devemos passar. E nós passamos para todas as pessoas. Quem Deus vai salvar está na alçada dele, é ele quem decide. A nossa missão é lançar a semente para todos os lados, entendendo que Deus vai salvar alguns, outros ele não vai salvar, mas a nossa missão é passar esta mensagem ao máximo de pessoas, espalhar as sementes, tá? Sabendo que a salvação vem dele mesmo. O senhor pediu a palavra? Não.
Então, que nós não nos acomodemos, né? E de novo, irmãos, não fique esperando programação da igreja. Seja você, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, alguém atento às oportunidades de pregação do evangelho, as pessoas que estão ao teu redor. Deus te colocou ali, não foi por acaso. Então, use de inteligência. Nós somos inteligentes para resolver muitos problemas. Coloque essa questão na tua vida. O que eu vou fazer para ser um agente de Deus na empresa em que eu estou trabalhando, na minha escola, na minha vizinhança? Ore por essas pessoas, peça que Deus abra oportunidade. De vez em quando dê um livrinho, dê um cada dia, dê uma Bíblia. A pessoa está com problema, se aproxima da pessoa, ora com a pessoa. Deus já usou muitos crentes nessas situações para que pessoas voltassem, viessem para os caminhos de Deus. E você pode ser um instrumento nesse sentido, né? Deus pode usar você assim, onde quer que você esteja. Muito bem, irmãos. Então, nós encerramos esse estudo e lembre dos pontos principais, né? A pregação bíblica de evangelização nunca é prometendo coisas que Deus não prometeu, nunca é prometendo felicidade, dinheiro, riqueza. É sempre confrontando pecados e oferecendo a salvação, oferecendo a vida eterna. A nossa pregação tem que ser assim. Você não precisa de um curso para evangelizar, basta que no local onde Deus te colocou, você compartilhe da tua fé e, tendo mais tempo, comece pelos mandamentos. Confronte, mostre para a pessoa que ela está em apuros, que ela precisa de salvação, que com os próprios méritos ela nunca vai ser salva, ela precisa de Cristo para pagar os seus pecados para que ela seja salva. Então, pense nesses pontos, que este é o caminho.